Fala pessoal, começando mais uma Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes e com Roberto Padovani. E essa semana a gente vai falar sobre um tema que andava um pouco esquecido, mas que a gente acha que vai ganhar muita importância, principalmente ao longo do ano que vem, que são as contas públicas, né? Ao longo dos últimos anos, aí a gente teve muitas preocupações relacionadas às contas públicas, né? Desde a recessão ali em 2014, o Brasil vinha numa trajetória muito forte de aumento de gastos, a gente teve que implementar uma série de medidas, reforma da Previdência, teto de gastos, tudo isso para controlar melhor a dinâmica, a evolução das contas públicas e da evolução da dívida pública também. E aí chegou da pandemia e essa situação piorou, né? A gente precisou gastar muito para combater os efeitos da pandemia, e isso elevou a nossa dívida bastante e preocupou muito o mercado. Então, ao longo da pandemia, principalmente ali no ano passado, a gente teve muita atenção com relação ao teto de gastos e como o governo pretendia endereçar esse problema, né? Como o que fazer diante de despesas em alta e a situação fiscal ficando cada vez mais complicada. E o que aconteceu nessa retomada econômica, um pouco ao longo do ano passado, principalmente esse ano, foi o ganho de arrecadação brutal durante essa recuperação. Esse ganho de arrecadação ele foi muito maior do que a retomada do PIB no mesmo período. Isso porque você teve uma recomposição de tributos importantes, né? Tributos que foram reduzidos ali durante a pandemia e depois recompostos, e principalmente uma retomada muito forte do mercado de trabalho, que aumentou muito a arrecadação previdenciária, principalmente, mas ajudou aí a arrecadar uma série de outros impostos. Então, juntando tudo isso, a arrecadação teve crescimento real de 2 dígitos, bem acima do PIB no mesmo período. E isso permitiu, ou isso trouxe uma certa tranquilidade para o mercado, que por enquanto, a despeito aí de mais desonerações, de aumento de gastos, a gente não tem visto uma preocupação muito grande com o lado fiscal, ou isso batendo muito nos ativos financeiros, preocupando muito o mercado. Mas acho que vai ser uma grande preocupação para o ano que vem, e é isso que o Padovani vai falar para a gente. Carlos, o mercado tem dado muita ênfase para os resultados de curto prazo, que são realmente, como você falou, muito bons, né? Depois de toda aquela apreensão na pandemia, o Brasil conseguiu controlar suas contas públicas. A nossa preocupação é olhando para frente, ao cenário. E aí você tem um desafio grande. Mesmo que tudo vá bem, a nossa dívida deve continuar crescendo pelos próximos anos. Supondo que, por exemplo, o Brasil volte a crescer 2% ao ano e que a taxa de juros nos próximos anos recue para um patamar de 7% nominal, ainda assim a trajetória de dívida é para cima, porque você tem uma arrecadação com menos fôlego do que o custo dessa dívida. A gente estima que só em 2028 você vai chegar num patamar de dívida estabilizado de 85%, ou seja, são quase 2 mandatos presidenciais para você interromper a trajetória de alta da dívida. E como é que você faz para interromper a trajetória de alta de dívida? Basicamente controlando despesas. E aí que vem os problemas. A gente tem uma pressão por gastos muito grande, depois de vários anos controlando as contas do governo, existe uma natural descompressão. A gente vê esse processo aí com reajustes salariais, com pedidos de aumentos de investimento público, que é natural. E muito provavelmente o próximo governo vai ceder essas pressões. Então a gente vai ter mais gasto vindo pela frente. A gente poderia acomodar esses gastos com uma reestruturação da estrutura de despesas do governo ou com aumento da arrecadação, mas a gente acha complicado. São temas, por exemplo, como consolidar os programas sociais, fazer uma reforma administrativa, fazer uma reforma tributária que aumente a produtividade do país e gere mais crescimento e arrecadação. Só que a gente acha que essas grandes reformas têm pouca chance de acontecer no próximo mandato. O que a gente viu nos últimos anos é uma coisa atípica, foi uma crise explicando movimentos de revisão muito amplos das regras no país. O que a gente acha que provavelmente pode acontecer agora são ajustes pequenos. Então não estamos vendo como acomodar essa pressão de curto prazo para o gasto público. E por último, tem uma preocupação com credibilidade. A gente já sofreu com as metas de resultado primário porque elas não necessariamente controlam o aumento de despesa, e quando o ciclo reverte, se gera um problema de dívida, como foi o caso, por exemplo, em 2015 e 2016. O teto de gasto, que foi uma outra meta, ele tem sido muito flexibilizado e não tem resistido às pressões políticas
para mais gasto público. Então, além de você ter que pagar a sua dívida, você tem uma pressão de gastos importantes, não tem como acomodar essa pressão no curto prazo e todo mundo desconfia da intenção do governo em realmente estabilizar a dívida pública. É um quadro bastante preocupante. Mas essa história, nos falamos na próxima semana. Até lá!